I would now like to turn the floor back to our colleagues in Brasilia for the official launch of the Brazilian Consensus Framework for Ethical Collaboration. It is an honor for me to introduce Eduardo Winston, President of the Board of Directors of the Health Ethics Institute in Brazil. Eduardo, the floor is yours. Bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar a todos que estão presentes, a doutora Socorro, representante da UPAS, ao ministro Marcelo Queiroga, nosso ministro da Saúde, e todas as entidades que estão aqui presentes, e todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, que sem dúvida é um momento muito importante para a saúde do Brasil e não só. Bom, é uma honra para mim aqui, representando o Conselho de Administração do Instituto Ética Saúde, fazer o lançamento desse marco de consenso. O Instituto Ética Saúde é uma instituição sem fins lucrativos, que congrega diversos agentes da cadeia da saúde e que tem como propósito justamente promover um ambiente de competição ética do segmento. Muito mais do que uma questão meramente de integridade, entendemos que a ética é a única opção que nós temos para a saúde. Como bem disse o secretário Marcelo Guarani, a confiança é fundamental em todos os segmentos, especialmente no segmento da saúde. E essa confiança ela só vai ser possível se os agentes atuarem com total integridade dentro de um ambiente ético. Para ilustrar isso, eu costumo fazer uma situação hipotética, em que a gente imagine duas sociedades análogas, com a mesma estrutura, com a mesma capacidade técnica, com a mesma capacidade profissional, com a mesma população. Uma dessas sociedades que tem um ambiente de alta confiança, e a outra não tem um ambiente ético e, por consequência, uma baixa confiança. Certamente, a primeira sociedade, a sociedade que tem, que se pauta pela ética e que tem uma alta confiança, vai conseguir destinar mais recursos para a atividade fim, enquanto a segunda tem que desviar recursos para a atividade de controle, de monitoração, competindo por esses escassos recursos. Então, por isso que nós temos a convicção, desde que o Instituto Ética Saúde foi fundado, de brigar pela formação de um ambiente ético. Para que vocês tenham uma ideia, os nossos levantamentos internos apontam que no segmento da saúde, mais de 30% dos recursos que deveriam ser destinados à promoção da saúde acabam sendo destinados para atividades administrativas, principalmente de controle, justamente por conta dessa baixa confiança que ainda existe no nosso segmento. Mas nós estamos evoluindo, e é muito bom ver essa evolução, e esse é um momento que traz muita esperança, porque é um momento em que o setor se reúne e propõe esse marco de consenso para a saúde. Para que esse marco seja efetivo, nós estamos diante de uma grande oportunidade. É fundamental que todos os agentes, a partir de hoje, sigam aprimorando as suas atividades, buscando fazer com que esse marco de consenso que nós estamos aqui propondo passe a fazer parte da nossa realidade no dia a dia. Então, é um momento em que a gente reconhece a oportunidade de melhorar a nossa entrega para a população, melhorando os nossos controles internos, melhorando a nossa atuação. E aí, todos nós temos uma responsabilidade grande, e mais uma vez, sou ministro, tem uma responsabilidade enorme, que é de influenciar toda a cadeia nesse movimento. Então, é um prazer enorme, e eu queria, nesse momento, entregar ao ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, uma cópia do nosso marco de consenso e passar a ele
a palavra no evento. Muito obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de, inicialmente, cumprimentar a doutora Socorro Grossi, representante da OPAS-OMS no Brasil, o Eduardo Winston, presidente do Conselho de Administração do Instituto Ética Saúde, o Marcelo Guaranês, secretário executivo do Ministério da Economia, Carlos Gouveia, presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e diretor de Assuntos Internacionais do Instituto Ética Saúde, Bruno Bezerra, diretor executivo da ABRAID e presidente da ABIS, John Gray, vice-secretário de Comércio dos Estados Unidos, finalmente o Scott Whittaker, presidente e diretor-geral da Advanced Medical Technology Association. Senhoras e senhores, eu aceitei com muito prazer esse convite, até porque eu participei do início do Instituto Ética Saúde, uma iniciativa meritória que pugna pela integridade e pelas boas práticas do sistema de saúde. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. João 8,32. Já Kant dizia: nada mais me enche de orgulho e satisfação do que o sol brilhando sobre mim e a consciência moral dentro de mim. Paulo Guedes: o Brasil tem piratas da indústria, burocratas corruptos e criaturas do pântano que destroem a economia do nosso país. E eu emendo, e também a saúde pública. E nós todos estamos reunidos aqui para evitar que isso aconteça. O Estado brasileiro, a partir de 1988, com a Constituição Cidadã, instituiu a dignidade da pessoa humana como o princípio basilar da nossa sociedade. Sendo assim, a saúde é um direito fundamental. E todos nós sabemos que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. A medicina e as profissões de saúde, eu digo a medicina porque é a mais antiga delas, elas se confundem com a ética, né? Hipócrates, o pai da medicina, também é o autor do primeiro diploma ético que se tem conhecimento na história da saúde, da história da humanidade, por assim dizer, né? Que consagrou princípios como o não maleficência, primo non nocere, o princípio da beneficência, o princípio da integridade, da autonomia, da relação médico-paciente. E, por último, emendado com a questão da justiça. Não a justiça dos tribunais, mas a justiça distributiva. Princípio esse tão em voga no momento, né, onde temos vacinas como insumos preciosos, que são a esperança para pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença, a Covid-19. Então, essas são razões bem claras para que façamos uma opção por mais ética, por mais integridade, não só na saúde, mas na sociedade como um todo, né? O sistema de saúde do Brasil, o nosso sistema único de saúde, acrescentado pela saúde suplementar, ele representa cerca de 10% do PIB desse país. E com o contexto pandêmico e com a conscientização crescente das pessoas acerca da importância do sistema de saúde, é possível que isso cresça ainda mais. É necessário que consigamos ampliar o acesso à saúde, não só na saúde pública, mas também na saúde suplementar. Porque, ao contrário do que se pensa, não é pelo fato de ser saúde suplementar que obrigatoriamente temos uma assistência melhor do que a saúde pública. E nós temos que estar atentos para essas questões, o desenvolvimento do complexo industrial da saúde, para que o Brasil possa ter autonomia na produção de insumos estratégicos, como insumos farmacêuticos ativos, importantes para a produção de vacinas, como para de outros fármacos, etc. Então, é fundamental que façamos compromissos como esse aqui do Marco
do consenso brasileiro, né? Mas não só fazer o documento, mas efetivamente cumprir, né? Para que consigamos modificar essa ambiência que em muitos momentos criou vergonha para nós. E a despeito de termos uma legislação das mais complexas, das mais avançadas no Brasil em relação a práticas de corrupção, foi um programa de televisão que trouxe uma disrupção desse tipo de prática, quando assistimos, de certa maneira, envergonhados, aquilo que já se sabia há muito tempo, mas que nada se fazia, né? Então, é a partir do cumprimento dessas regras, é a partir do incentivo às denúncias que podem ser do próprio setor que se autorregula, mas da sociedade civil como um todo, que nós vamos conseguir modificar essa ambiência e fazer com que o nosso setor de saúde ele cresça de maneira sustentável. Aqui já foi falado acerca dos conflitos de interesse. Isso é um problema da sociedade moderna e é difícil de se saber. Por isso que eu citei o João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Nunca esse versículo bíblico ele foi tão atual. Nós precisamos saber quais são os conflitos de interesse que estão aliados àquele tipo de prática, né? Porque hoje o progresso da ciência ele trouxe muitos desafios éticos, né? Por exemplo, as doenças raras. Hoje nós temos medicamentos que não sei nem se são medicamentos, terapias gênicas, e o tratamento de um paciente ele é mais oneroso do que se abrir uma unidade básica de saúde. E aí um confronto entre o direito individual e o direito coletivo, que desafiam as autoridades públicas. O Brasil fez uma aposta arrojada ao instituir um sistema de acesso universal, igualitário e gratuito, um dos maiores do mundo, né, Socorro, em um país com mais de 200 milhões de habitantes, e com isso o desafio de prover, na medida máxima do possível, né, ou a teoria da reserva do possível, que de alguma maneira está vinculado à questão do mínimo existencial, de prover saúde de qualidade. Então, dentro desse objetivo que é nosso, nós não podemos aceitar, por exemplo, que se estimule uma prática litigante contra o Estado brasileiro, né? Infelizmente, hoje nós assistimos isso de forma reiterada. O ativismo judicial, que busca implementar políticas públicas de saúde, ou então através de leis que versam sobre aspectos técnicos que seriam matérias de natureza regulatória, quando o Brasil já tem uma das legislações sanitárias mais avançadas do mundo, né? E aqui eu gostaria de enfatizar a soberania das decisões técnicas. E nesse sentido, a Lei 2.401 de 2011, que instituiu a Conitec, foi uma lei bem fazeja, porque criou uma comissão permanente do Ministério da Saúde, uma comissão que deve primar pelos aspectos técnicos, apoiada por especialistas dos núcleos de avaliação de tecnologia, para fazer avaliações próprias, que façam com que as tecnologias elas ingressem no sistema de saúde sem comprometer a sustentabilidade, ou seja, a avaliação da evidência científica apropriada e o seu impacto dentro do sistema de saúde, para se aferir e se sopesar se aquela política pública ela vai trazer benefícios ou não para a saúde pública brasileira. Então, esse caminho, creio que seja o melhor, a exemplo do que o sistema de saúde inglês, o NHS, o NICE, tem participado fortemente no fortalecimento, até um pleonasmo, do sistema de saúde inglês, e a sociedade daquele país entende aquelas decisões administrativas como meritórias e não buscam litigar contra o Estado. E assim podemos incluir cada vez mais tecnologias, porque essas tecnologias são colocadas ali de maneira própria. Então, assim, é fundamental que o Instituto Ética e Saúde também nos ajude no sentido de pugnar pela manutenção e pela soberania
das decisões administrativas e procure conscientizar os seus integrantes da apropriação das decisões de natureza técnica prolatadas no âmbito da administração pública, em vez de as que são buscadas através da justiça, que muitas vezes não são as melhores. Agora mesmo assistimos à aprovação de uma lei no Congresso Nacional para introduzir quimioterápicos orais na saúde suplementar, sem que haja a devida avaliação de tecnologia em saúde, né? Então, isso para mim é algo que fere a identidade da avaliação tecnológica própria. Você, em 48 horas, colocar uma medicação que não se avaliou a sua efetividade, a sua custo-efetividade, que muitas vezes, até com um estudo de fase 2 foi liberada pela agência regulatória, que não tem, no caso a Anvisa, que não tem essa finalidade de fazer esse tipo de avaliação. Então, entendo que devemos estar atentos para todos esses aspectos, que não só são aquelas práticas que são colocadas de maneira clara como ilicitude de ética, ilicitude até penal, mas outras que estão escondidas, que não se sabe ao certo qual é o interesse desses agentes que defendem determinadas condutas, como sendo eles benfeitores da sociedade dos pacientes, mas que muitas vezes, por baixo dos lençóis, há um conjunto uma miríade de interesses que não são os interesses da sociedade brasileira. Então, eu gostaria de cumprimentar os senhores por essa iniciativa. O Ministério da Saúde estimula esse tipo de ação, acha que isso é benéfico para o sistema de saúde, entende que vocês são parte importante, seja como indústria inovadora, seja como distribuidores de produtos médicos, e assim nós vamos criar um sistema de saúde que é mais forte, mais inclusivo e que atende aos preceitos da nossa Constituição Federal, né? Por fim, falar um pouco sobre a pandemia da Covid-19, essa doença que desde março de 2020 tanta infelicidade tem causado a nós, com mais de 500 mil óbitos no nosso país, e também sendo a principal causa de óbito nos outros países, e que hoje nós temos a esperança das vacinas. A Socorro aqui já mencionou que nós distribuímos 200 milhões de doses de vacinas, nos incluímos entre os 5 países que mais vacina distribuem com a sua sociedade, mais de 70% da população adulta vacinada com a primeira dose, e a certeza de que em breve teremos uma cobertura com as 2 doses na população adulta brasileira, população acima de 18 anos, que são 160 milhões de brasileiros, e com isso controlar o caráter pandêmico da doença. Aspectos éticos também permeiam todas estas discussões. Agora mesmo se discute a questão da terceira dose, quando nós avançamos pouco ainda na segunda dose. Então, discutir-se em ofertar uma terceira dose diante daqueles que não tiveram sequer a segunda dose, me parece um conflito ético interessante, que precisa ser sopesado, sobretudo quando nós temos diversos tipos de imunizantes, uma eficácia diferente, e as pessoas até querendo escolher qual imunizante deve receber, né? Então, mais um desafio ético, e também estados que disputam uns com os outros para ver quem vai vacinar mais rápido, o que seria bom, desde que todos tivessem o mesmo número de doses de vacina e brigam por mais vacina. E, na realidade, o Ministério da Saúde tem o compromisso de prover vacinas com equidade para todos os estados, para que possam caminhar de maneira homogênea e consigamos resolver essa questão da vacinação de uma maneira célere e com justiça entre os diversos entes federativos. Eu entendo que o caminho da ciência é sempre o melhor, né? E a gente muitas vezes escuta críticas à opinião de especialistas, e esses que criticam a opinião de especialistas às vezes querem usar a opinião do especialista para tomada de decisão quando isso também é favorável, né? Então, tem um cenário
multifacetado, é um desafio para todos nós enfrentarmos uma pandemia como essa. Eu assumi o Ministério no mês de março, no dia 23 de março, um grande desafio. O presidente Bolsonaro me confiou essa missão, mas também uma grande oportunidade. E eu estou certo que, se trabalharmos juntos e de maneira eficiente, o benefício vai ser para todos os brasileiros. Muito obrigado. Thank you so much, Minister Eduardo, Carlos, and congratulations to all leading stakeholders in Brazil on the launch of the Brazilian Consensus Framework. This is a fantastic achievement and ongoing progress and process that no doubt will spur further collective action in Brazil and across the Americas.